Salve, meus irmãos, namastê a todos, que a paz esteja no coração de todos. Muito bem, meus irmãos, hoje eu quero falar sobre como a gente pode melhorar o nosso magnetismo, a nossa energia que está em volta de nós, do nosso corpo físico. E o magnetismo é tudo aquilo que influencia uma pessoa ou um ambiente. E assim vice-versa, assim da mesma forma que uma pessoa influencia você, assim como um ambiente influencia você, sentido na sensação das vibrações. Eu vou ensinar hoje 3 coisas muito simples de fazer, que começa a melhorar, começa a limpar o seu magnetismo em um magnetismo mais positivo, mais atraente, na qual você vai conseguir atrair para você aquilo que é melhor para você, aquilo que se harmoniza com a sua própria natureza. Então, tudo na vida, tudo é vibração. Tudo é vibração. E toda vibração, ela vive numa frequência vibratória. Um exemplo disso são as ondas de rádio, né? Então, quando você sintoniza numa determinada frequência, você alcança um determinado rádio que se estabeleceu, né? Uma rádio que vai tocar uma música, tal. Você mexer na frequência, você vai alterando a frequência, você vai alcançar uma outra frequência de rádio que vai atingir uma outra rádio que toca, por exemplo, música clássica. E aí vai. Então, tudo na vida, como eu disse, é vibração. Uma coisa se difere da outra pela frequência vibratória. O vermelho, uma coisa vermelha, ela vibra uma determinada vibração. O amarelo é cor também e vibra numa outra frequência vibratória. A laranja, ela é diferente da maçã por uma questão de frequência vibratória. Assim é o nosso magnetismo, né? Ele pode influenciar um ambiente. O que é um ambiente? Ambiente é tudo aquilo que é fechado ou cercado por matéria. Por exemplo, você entra numa sala de aula, aquela sala de aula é um ambiente, ele é físico, tá? E o que está por trás desse espaço físico, a gente chama de umbral. Né? Tem essa conotação no umbral também, de que é a parte subjetiva ou astral daquele determinado ambiente. Ou daquela sala de aula, por exemplo, ela possui um umbral dela, a parte mais sutil, onde ali ficam as formas de pensamento, as frequências das emoções, dos pensamentos, né? Muito bem, e nosso magnetismo, ele é feito por tudo isso, principalmente pelas nossas formas de pensamento, pela natureza dos nossos pensamentos, pela cor dos nossos pensamentos, pela frequência dos nossos pensamentos, né? Então, o nosso magnetismo, ele se altera diariamente, constantemente. Pelas palavras que a gente recebe, pelas conversas, os ambientes que a gente anda, que a gente vive, pelos contatos com as pessoas no dia a dia. Tudo isso vai alterando a nossa frequência vibratória. E como a vida não é perfeita, né? A gente tem constantes decepções, constantes algumas decepções, algumas mágoas, algumas dores que a gente vai vivendo no dia a dia, e isso vai alterando algumas decepções também em todos os aspectos da vida, seja ela financeira, material, de saúde, de relacionamento, de desejos, né? Tudo isso vai alterando o nosso bem-estar. Então, esse magnetismo tem muito a ver com o nosso próprio bem-estar. E como a gente pode fazer
com que esse magnetismo se torne mais positivo, mais feliz, para que você atraia para você aquilo que é semelhante a você. Se você vibra positivo, se você vibra, obrigado, Senhor, eu sou muito feliz, que dia maravilhoso, obrigado, obrigado, obrigado. Isso gera uma energia no seu magnetismo que vai atrair isso tudo que você está dizendo. Porque na espiritualidade, o semelhante atrai o semelhante. Se você pensa X, você vai atrair pessoas X. Se você pensa no vermelho, você vai atrair vibrações naquela mesma frequência do vermelho. Então, o semelhante atrai o semelhante. Se você é negativo, se você é invejoso, se você é rancoroso, você vai atrair pessoas dessa mesma natureza. E quando você não se sente mais bem consigo próprio, quando você já está, poxa, eu preciso mudar, preciso modificar isso aí, eu preciso começar a atrair bem-estar para a minha vida, atrair prosperidade, tem muito a ver com a sua forma de pensar, a sua forma de ver a vida, a sua forma de sentir. E como então a gente pode melhorar esse magnetismo tão sofrido nosso, no dia a dia nosso da vida, né? São 3 coisas muito simples. Uma das coisas é o banho de sal grosso. O que é o banho de sal grosso? É a coisa mais simples do mundo. Melhor ainda é um banho de mar, né? Molha a cabeça, né? No banho de mar você molha a cabeça, não é verdade? E aqui existem alguns mitos sobre o banho de sal grosso. É do pescoço para baixo. Isso só é válido, minha gente, preste bem atenção, quando a pessoa é feita a cabeça no santo. Então, existem determinados orixás, determinados trabalhos na Umbanda, no Candomblé e na Quimbanda, que a cabeça não pode receber determinadas ervas ou determinadas coisas. O sal grosso, em alguns casos raros, não deve passar na cabeça, mas só quando a pessoa é feita no santo. Quando a pessoa nunca teve nenhuma iniciação de candomblé, de umbanda, ou de quimbanda, ou de outras coisas mais, não tem problema nenhum. A gente não entra no mar, a gente não mergulha no mar e saímos dali aliviados, protegidos, sentindo bem. A mesma coisa pode ser alcançada através do banho de sal grosso, que é muito simples. Você pega um balde, no chuveiro mesmo, põe um balde, enche de água e joga um bom punhado de sal, balança a água, espera esse sal dissolver para que a água fique salgada. Você toma o banho normalmente, depois desse banho você joga o balde da cabeça para baixo mesmo. Porque o que o sal faz? Ele é um catalisador. O que é o catalisador? O catalisador é aquele que provoca a catálise. A catálise é uma transformação, olha bem, química, pode ser uma transformação biológica e, no nosso caso aqui da espiritualidade, uma transformação eletromagnética, que é o nosso campo magnético, o nosso campo de nossa aura. É o campo magnético que envolve o nosso corpo físico, que tem a ver com as coisas que a gente sente na vida. Então a primeira coisa é essa, um banho de sal grosso que ele catalisa, ele puxa, ele transforma esse magnetismo que está negativo em um magnetismo mais puro. Você se sente mais leve, é como se tivesse tirado um peso das costas. Segundo exercício muito bom, fundamental para isso, e qualquer pessoa pode fazer, exercício respiratório. Simples, você vai inspirar e conta 3 segundos, inspira. Prende a respiração 3 segundos. E solta a respiração também em 3 segundos. Faz de novo, inspira pelo nariz, prende, solta. Solta aliviando os ombros, pode soltar pela boca, mas inspira pelo nariz. É uma coisa tão simples, né? A gente pode fazer 3, pode fazer 5 segundos. Se você tiver pressão alta, aí você não deve passar de 5 segundos com a respiração presa, tá? Mas quem não tem pressão alta, tem uma saúde razoável, não tem problema nenhum, inspira 3 segundos,
prende, solta. Quando você faz isso, você modifica a frequência vibratória desse seu magnetismo. Porque a respiração, ela vem carregada de 3 energias poderosas. Uma delas é o prana, né? O prana, ele tem várias funções no nosso organismo físico e no corpo etérico também. E, consequentemente, no nosso bem-estar. Né? Há outras energias que são um pouco mais profundas, que é o Forhat, é o Kundalini, isso é um outro assunto. Mas é muito simples isso. Então, primeiro exercício, tomar banho de sal grosso. Segundo exercício, fazer essa respiração conforme a sua vontade, a sua intuição. Quantas vezes você vai fazer? Mas procura fazer isso. Inspira profundamente, prende, solta. Isso diminui até a sua frequência cardíaca, vai acalmando, vai melhorando, vai aliviando o seu magnetismo. E o outro terceiro exercício, que também é muito bom e é muito simples, é o canto de mantras. Mantras são sons vocálicos, né? Então, o mais conhecido, né, de todos, do hinduísmo, né, é o mantra Om, que representa Deus na sua manifestação na matéria. Então, como a gente quer modificar o nosso magnetismo ruim em um magnetismo mais positivo, você vai cantar esse mantra Om. Inspira. Om. 3 vezes é o mínimo possível. 3 vezes é o mínimo possível. Então, a gente pode fazer de 3, 5, 7, 9, quantas vezes você quiser. Mas essa é uma escala mais cabalística, pode-se dizer assim, que vai alterar o seu magnetismo, você vai se sentir muito bem. Então, é só isso, meus irmãos, por enquanto. Eu peço para vocês, se puder, colocar aí um ok no nosso vídeo, porque isso nos estimula para que a gente possa fazer cada vez mais vídeos que tenham essa praticidade de usar as forças da natureza para o nosso bem, ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que nos ilumine sempre mais e cada vez melhor. Namastê!